Muitas pessoas conhecem apenas fragmentos da história de Isaías. Lembram-se de algumas profecias, citam seus textos em cultos, mas raramente mergulham no drama profundo de sua vida. Você sabia que ele foi chamado a andar nu e descalço durante 3 anos, como sinal vivo de julgamento? Poucos se atrevem a falar sobre isso, mas está escrito, e carrega uma revelação que pode mudar nossa forma de enxergar a fé. Isaías não foi apenas um profeta de palavras. Sua própria existência se tornou mensagem. Ele enfrentou reis, denunciou corrupções, chorou pelas injustiças do povo e terminou sua jornada de forma brutal, cerrado ao meio, segundo a tradição. No entanto, por trás da dor, sua história revela um fio invisível de esperança. O Messias que viria séculos depois para cumprir cada uma de suas visões. Talvez você também já tenha se sentido exposto, envergonhado, sem forças para seguir. Talvez carregue a impressão de que sua dor é inútil. Mas a trajetória de Isaías prova que até o sofrimento pode se transformar em profecia quando está nas mãos de Deus. A vida dele não é apenas passado distante. É espelho do que muitos vivem hoje. Cercados por crises, silenciados por dores, mas ainda chamados a permanecer firmes. Este vídeo vai revelar como um homem comum, marcado por visões celestiais e provações terrenas, tornou-se um dos porta-vozes mais poderosos da história. Prepare-se, porque a história de Isaías não é apenas história, é uma advertência, um consolo e um convite pessoal de Deus para a sua vida hoje. Isaías nasceu em Jerusalém numa época em que o trono de Davi ainda sustentava uma aparente estabilidade, mas as sombras da idolatria já rondavam os muros da cidade. Seu próprio nome carregava um anúncio: Yahvé é salvação. Como se sua identidade fosse já um sermão silencioso, cada sílaba lembrava que o socorro não viria de alianças políticas, mas do Deus vivo. Muitos homens buscam títulos, mas Isaías carregava em si um chamado que ainda não compreendia. O ponto decisivo de sua vida veio quando seus olhos foram abertos ao invisível. No templo, Isaías contemplou o trono do Altíssimo, envolto de glória e fumaça. Ele viu serafins cobrindo o rosto e os pés, proclamando: Santo, Santo, Santo. Essa visão não foi apenas um espetáculo místico, mas um confronto. Pois ao ver a santidade de Deus, Isaías enxergou também sua própria impureza e percebeu que ninguém pode permanecer de pé diante do fogo divino sem ser transformado. Naquele instante, sua confissão foi inevitável. Ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Quantas vezes nós também nos vemos cercados de palavras vãs, que ferem, que mentem, que enfraquecem nossa fé. O profeta não estava apenas falando de si, mas de uma geração inteira que havia se acostumado a conviver com a injustiça. O reconhecimento do pecado foi a primeira chave para que o céu se inclinasse sobre ele. Nada começa sem quebrantamento. Então, um anjo tocou seus lábios com uma brasa ardente. O gesto era mais do que simbólico. Era fogo purificador, queimando a culpa, selando a boca para ser instrumento da palavra. É interessante notar que Deus não mudou sua personalidade, mas consagrou sua voz. Aquilo que antes servia ao erro, agora seria lâmpada e trombeta. Assim também, nossas feridas podem se tornar sinais de restauração quando passam pelo toque da graça. Foi nesse cenário de temor e glória que Isaías ouviu a pergunta que ecoa até hoje: A quem enviarei e quem há de ir por nós? O profeta respondeu com prontidão: Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa resposta não nasceu de ousadia humana, mas da certeza de que havia sido limpo. Muitos têm medo de dizer sim a Deus porque ainda se veem prisioneiros do passado. Mas quando o fogo toca, a vergonha é substituída por missão. O chamado de Isaías nos ensina que a verdadeira vocação não surge em meio à autoconfiança, mas na revelação da própria fragilidade.
Foi quando ele se viu incapaz que se tornou apto. Talvez você também já tenha sentido que sua voz não tem peso, que suas orações não alcançam o céu. Mas lembre-se, Isaías também se considerava indigno, até que foi tocado pela brasa do altar. É no reconhecimento da fraqueza que Deus ergue seus servos. Esse encontro no templo mostra que todo ministério começa diante do trono e não diante de multidões. Antes de falar a reis, Isaías aprendeu a ouvir o Rei dos Reis. Essa ordem jamais pode ser invertida. Muitos querem proclamar sem antes se prostrarem, mas só quem esteve de joelhos diante de Deus consegue permanecer de pé diante dos homens. A autoridade espiritual nasce da intimidade e não da posição. O chamado de Isaías foi apenas o início de uma longa jornada. Ele ainda enfrentaria reis, crises políticas e espirituais, guerras e traições. Contudo, o que sustentaria sua voz profética seria sempre a lembrança daquele dia em que viu o trono. Assim, sua vida se tornou testemunho de que um homem transformado pela visão do Santo jamais volta a ser o mesmo, e essa visão seria a lâmpada que o guiaria até os dias de confronto que estavam por vir. O reinado de Uzias foi marcado por prosperidade material e estabilidade militar, mas sob essa fachada havia rachaduras espirituais. O povo desfrutava de muralhas fortes, colheitas fartas e comércio em expansão, mas seus corações estavam se afastando do Deus da aliança. A abundância, que deveria gerar gratidão, se transformava em soberba. Isaías, como um vigia nas muralhas, foi chamado a advertir que segurança sem santidade é apenas uma sombra frágil. Durante os dias de Uzias e seu filho Jotão, a idolatria começou a se infiltrar sorrateira. Os altares escondidos, os cultos às divindades estrangeiras e a injustiça contra os pobres se tornaram rotina. O profeta ergueu sua voz para denunciar que não basta frequentar o templo se a vida diária está manchada de corrupção. A adoração sem justiça é como fumaça sem fogo, uma aparência vazia que não agrada ao Senhor. Isaías advertia que Deus não se impressiona com rituais, mas olha para o coração e para as obras. Ele clamava contra os que multiplicavam orações enquanto oprimiam viúvas e órfãos. Essa palavra ecoa até hoje. Quantos ainda acreditam que ofertas e cerimônias substituem a obediência? Em Isaías 1,17, o profeta diz: aprendei a fazer o bem, buscai a justiça, socorrei o oprimido. Essa era a verdadeira adoração exigida pelo Altíssimo. A riqueza daqueles reinados fez muitos acreditarem que estavam sob bênção incontestável. Mas Isaías revelou que prosperidade não é sinônimo de aprovação divina. Ele chamava a atenção para o contraste entre palácios luxuosos e casas vazias de pão. Sua mensagem era clara: Deus não mede sucesso pela abundância, mas pela fidelidade ao pacto. O coração orgulhoso não percebe que a fartura pode ser também uma prova e não um prêmio. Os reinados de Uzias e Jotão representam aquele tempo em que tudo parece bem do lado de fora, mas por dentro já existe podridão. Quantas vezes na vida moderna isso se repete? Famílias que mantêm a aparência de união, enquanto o silêncio dentro de casa revela distância. Pessoas que prosperam nos negócios, mas à custa de injustiças ocultas. Isaías se levantou justamente para rasgar esses véus e mostrar que Deus não pode ser enganado. No entanto, sua pregação não era apenas acusação, mas também convite. Ele chamava o povo a voltar-se ao Senhor enquanto havia tempo. Como um médico que adverte sobre uma enfermidade ainda em estágio inicial, Isaías insistia: arrependam-se, busquem a misericórdia. O juízo não era inevitável se houvesse mudança de rota. Essa advertência mostra que a voz profética sempre traz advertência, mas também esperança. Sob Jotão, o filho de Uzias, houve continuidade da estabilidade política, mas o afastamento espiritual prosseguiu. O rei,
embora menos corrupto que outros, não conseguiu afastar o povo dos ídolos. Isaías percebia que a doença já estava enraizada. A idolatria não era apenas prática externa, mas desejo do coração. É difícil curar um povo que não sente sua ferida. E por isso o profeta continuava como trombeta, lembrando-os da aliança esquecida. Assim, durante esse período, Isaías foi voz incômoda em meio ao conforto aparente. Ele revelava que um futuro de ruína se aproximava se a nação não se humilhasse. O povo precisava entender que o Senhor não se cala diante da injustiça. Mas os corações endurecidos resistiam. E a mensagem do profeta seria ainda mais desafiadora quando chegasse o tempo de Acás, um rei que escolheria alianças humanas em vez da confiança no Deus vivo. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é, e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Acás subiu ao trono em meio a tensões políticas, mas sua maior fraqueza não foi militar, foi espiritual. Diante da ameaça de Israel e da Síria, em vez de dobrar os joelhos diante do Senhor, ele estendeu as mãos ao império da Assíria. Isaías foi enviado para confrontá-lo, lembrando que alianças humanas não substituem a aliança eterna com Deus. O medo levou Acás a buscar proteção onde só havia escravidão. Esse comportamento de Acás se reflete em muitas escolhas atuais. Quantos, diante da pressão, preferem confiar em pessoas, sistemas ou riquezas, em vez de buscar a orientação divina? O coração se torna como o do rei, disposto a sacrificar princípios para ganhar segurança imediata. Isaías denunciou que tal confiança era como apoiar-se em cana quebrada. Pode até sustentar por um instante, mas logo fere a mão que a segura. Foi nesse contexto que Deus deu um dos sinais mais grandiosos da história. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. E 7,14. Enquanto Acás depositava sua fé em Tiglat-Pileser III, o Senhor anunciava um Salvador que viria não com exércitos, mas com presença divina. Emanuel, Deus conosco, seria a resposta definitiva ao medo humano. A profecia transcendeu aquele momento e ecoa até hoje. O contraste é profundo. Acás buscava armas, mas Deus oferecia um menino. O rei desejava uma aliança política, mas o Senhor apresentava uma aliança eterna. Essa lógica divina ainda nos confronta, pois muitas vezes esperamos soluções grandiosas e rápidas, enquanto Deus planta sementes silenciosas que só germinam com o tempo. Isaías lembrava que o verdadeiro poder não está em fortalezas humanas, mas na fidelidade ao trono celestial. Além da idolatria, Acás mergulhou em práticas abomináveis, inclusive sacrifícios pagãos. O profeta denunciava que a corrupção moral do povo refletia a corrupção de sua liderança. Quando a cabeça se afasta de Deus, todo o corpo se perde. Isso nos alerta para orarmos por nossos líderes, pois suas decisões espirituais repercutem em todo o povo. Isaías via a nação como um campo devastado, porque o pastor havia abandonado o rebanho. As palavras do profeta não eram suaves. Ele denunciava a injustiça, a corrupção dos juízes e a ganância que cegava os governantes. O capítulo 1 de Isaías é um retrato desse tempo. Aprendi a fazer o bem, buscai o juízo, repreendei o opressor. Essa advertência continua atual, pois um povo que normaliza a corrupção se torna cúmplice de sua própria destruição. A voz profética jamais se curva diante de conveniências políticas. Apesar do endurecimento de Acás, Deus não deixou de enviar sua mensagem de esperança. Isaías anunciava que, mesmo em meio ao caos, um rebento surgiria da linhagem de Davi, trazendo luz
onde havia trevas. O Messias seria a resposta definitiva às falhas humanas. Essa promessa nos mostra que, mesmo quando a liderança falha, o plano divino não falha. O trono de Davi não dependia da fidelidade de Acás, mas da fidelidade do próprio Deus. A história desse rei abre espaço para uma reflexão profunda. Quantas vezes preferimos atalhos e alianças frágeis em vez de esperar no tempo do Senhor? Acás simboliza o coração ansioso que troca a eternidade pela urgência. Mas é justamente nesse cenário de rebeldia que a voz de Isaías se torna ainda mais necessária. Pois logo Deus chamaria o profeta a viver um sinal estranho, chocante e doloroso, que exporia a fragilidade de todas as nações. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. Poucos episódios bíblicos são tão intrigantes quanto o momento em que Isaías recebe a ordem divina para andar nu e descalço durante 3 anos. O profeta que havia falado com eloquência diante de reis, agora se tornava ele mesmo um sinal vivo de advertência. A humilhação de seu corpo exposto representava a vergonha que recairia sobre o Egito e a Etiópia, nações que Judá tanto admirava e em quem buscava apoio. Esse ato radical mostrava que confiar em poderes humanos é como construir casa sobre areia. Deus permitiu que Isaías fosse um retrato vivo do destino dessas nações. Derrotadas, levadas cativas, envergonhadas. A lição era clara. Alianças políticas não podem substituir a proteção do Altíssimo. Quantas vezes também buscamos no que é visível, médicos, advogados, governantes, o que só o invisível pode realmente sustentar? Andar descalço na cultura bíblica era símbolo de vulnerabilidade. O chão queimava, as pedras feriam, a poeira marcava os pés. Isaías experimentava no corpo a mensagem que deveria proclamar. Quem confia no homem será ferido pelo próprio caminho. A nudez, por sua vez, revelava a total desproteção, a perda da dignidade. Era como dizer: assim acabarão os que confiam em carros e cavaleiros, e não no nome do Senhor. Esse gesto nos lembra que, às vezes, Deus chama seus servos não apenas a falar, mas a viver mensagens difíceis. O profeta não pregava de um púlpito, mas com a própria pele. Isso nos desafia. Até onde estamos dispostos a obedecer quando o chamado de Deus nos expõe ao desprezo? Muitos desejam ministério de honra, mas poucos aceitam carregar ministério de vergonha. Isaías provou que fidelidade vale mais que reputação. O sinal também foi uma advertência contra a idolatria de confiar em aliados em vez de confiar em Deus. Judá via no Egito e na Etiópia símbolos de força, mas Deus mostrava que até os mais poderosos podem ser reduzidos a pó. Essa lição ecoa em nossa realidade. Quantos depositam sua confiança em empregos, títulos ou relacionamentos, acreditando que esses pilares são eternos? Isaías revelava que tudo isso pode ser desnudado de um dia para o outro. A cena do profeta nu e descalço certamente causava escândalo entre seus contemporâneos. Mas o desconforto era parte da mensagem. Às vezes, Deus precisa nos chocar para quebrar nossa autossuficiência. Esse desconforto é o mesmo que sentimos quando Ele expõe nossos segredos, revela nossos ídolos e desmonta nossas seguranças. Só assim percebemos que não somos donos de nada e que apenas em Sua presença há verdadeira segurança. Vale notar que o próprio Isaías, homem de visão celestial, teve de se submeter a esse chamado estranho. Isso mostra que ninguém está acima da disciplina divina. O profeta que viu o trono agora era também testemunho vivo de juízo. Essa coerência entre visão e prática dava peso à sua mensagem. Sua vida se tornava uma trombeta silenciosa, proclamando com gestos o que palavras não poderiam transmitir. A experiência de Isaías, nu e descalço, preparava o cenário para algo ainda maior.
a demonstração de que, mesmo diante da humilhação e da aparente derrota, o Senhor pode intervir de forma surpreendente. Esse contraste se tornaria evidente nos dias de Ezequias, quando Jerusalém enfrentaria a Assíria não com alianças humanas, mas com oração e dependência total do Deus vivo. Quando Ezequias assumiu o trono, encontrou um povo marcado pela idolatria e um templo quase abandonado. Mas, diferente de Acás, seu coração buscava restaurar a aliança com o Senhor. Ele derrubou altares pagãos, purificou o templo e chamou os sacerdotes de volta ao serviço. Sua primeira decisão foi clara. Antes de enfrentar inimigos externos, era preciso restaurar o altar interno. A reforma espiritual precedeu a política. A maior prova veio quando Senaqueribe, o rei da Assíria, cercou Jerusalém com seu exército imponente. Humanamente não havia saída. Os muros tremiam e o povo se via à beira da ruína. Mas, em vez de repetir os erros de Acás, Ezequias rasgou suas vestes, entrou na casa do Senhor e buscou conselho com Isaías. Essa atitude mudou tudo. Quando o poder humano falha, o joelho dobrado abre portas que muralhas não podem segurar. A resposta de Deus foi um consolo firme. Não temas, pois eu defenderei esta cidade. Isaías anunciou que a vitória não viria por espadas, mas pela intervenção do Altíssimo. Como confirmação, o sol retrocedeu 10 graus no relógio de Acás, um sinal impossível de ser ignorado. Era como se o próprio tempo tivesse sido dobrado para mostrar que o Senhor reina sobre o curso da história. Até os céus se movem para garantir sua palavra. Naquela noite, o inimigo poderoso caiu sem que Jerusalém levantasse uma espada. Um anjo do Senhor percorreu o acampamento assírio e, pela manhã, 185.000 soldados jaziam mortos. A cena revelava que um só gesto divino supera a força de impérios. O que parecia impossível tornou-se testemunho eterno de que a fidelidade de Deus não falha. Jerusalém foi poupada, não pela grandeza de seus muros, mas pela misericórdia de seu Deus. Esse episódio ensina que a oração é a arma mais poderosa que qualquer exército. Ezequias não se escondeu atrás de estratégias humanas, mas abriu sua alma diante de Deus. Quantas vezes nós também enfrentamos cercos invisíveis, doenças, dívidas, perseguições que parecem intransponíveis. A história nos mostra que quando a fé é provada, a vitória pode chegar de madrugada, como resposta de um Deus que vela por sua promessa. A confiança de Ezequias nos lembra que a fidelidade a Deus traz consequências visíveis. Seu reinado se tornou exemplo de que reformas espirituais produzem frutos práticos. O povo voltou a confiar, o templo voltou a pulsar com cânticos e até as fronteiras políticas respiraram alívio. Mas, acima de tudo, ficou registrado que, diante da maior ameaça, a oração foi suficiente. Esse é o poder de depender da aliança eterna. O sinal do sol retrocedendo é especialmente marcante. Ele mostra que não existe limite para o agir divino. Se Deus pode mover os céus para confirmar sua promessa, pode também inverter diagnósticos, restaurar famílias e abrir portas fechadas. A história de Ezequias nos convida a crer que nada está fora do alcance do Criador. Aquele que controla o tempo pode reescrever qualquer destino, inclusive o nosso. Contudo, a fidelidade de um rei não garante a fidelidade da geração seguinte. O povo provaria novamente o peso de líderes que se afastam da aliança. Após a fé vibrante de Ezequias, viria Manassés, cujo coração escolheria o caminho oposto. O contraste seria doloroso, da reforma à apostasia, da oração à perseguição. E seria nesse cenário escuro que a vida do próprio Isaías encontraria seu desfecho mais trágico. Manassés, filho de Ezequias, quebrou em poucos anos tudo o que seu pai havia construído com tanto zelo. Ele ergueu altares a deuses estrangeiros dentro de Jerusalém, profanou o templo e entregou o povo novamente à idolatria.
Se Ezequias havia mostrado que a oração podia derrotar impérios, Manassés mostrou que a rebeldia podia corromper até o que era mais sagrado. O coração de Judá se inclinava mais uma vez para as sombras. O pecado de Manassés não era apenas pessoal, mas coletivo. Ele levou multidões a seguir caminhos de engano, como um pastor que guia o rebanho para o deserto sem água. A idolatria não era só uma escolha privada. Tornava-se cultura, sistema, estrutura. Isaías, já idoso, se viu diante de uma nação endurecida que zombava das advertências divinas. O profeta que havia visto o trono agora enfrentava a indiferença de um povo entregue ao engano. Segundo a tradição, Manassés não apenas rejeitou os profetas, os perseguiu com crueldade. Isaías, aquele que anunciara a vinda de Emanuel, tornou-se alvo da ira do rei. O livro da Ascensão de Isaías relata que o profeta foi cerrado em duas partes, como testemunho vivo da rejeição do povo à palavra de Deus. Aquele que havia sido purificado por uma brasa no templo terminou consumido pela lâmina da injustiça. Esse martírio nos lembra que a fidelidade a Deus muitas vezes cobra preço alto. Isaías não recuou, mesmo sabendo que sua mensagem poderia custar-lhe a vida. Quantas vezes também precisamos escolher entre agradar homens e permanecer firmes no que o Senhor nos revelou? O profeta mostrou que a verdadeira lealdade não é medida pelo tempo de vida, mas pela intensidade da entrega. Melhor morrer fiel do que viver negando a aliança. A ironia é que depois de tanto sangue derramado, Manassés experimentou arrependimento tardio. Preso por seus inimigos, clamou a Deus em sua angústia e foi ouvido. Esse detalhe revela a profundidade da misericórdia divina. Até o pior dos reis pôde encontrar perdão quando se humilhou. Mas as consequências de sua apostasia permaneceram. Judá já havia sido marcado, e a ferida aberta não seria fechada facilmente. Essa história mostra que escolhas individuais têm repercussões coletivas. O arrependimento de Manassés trouxe restauração pessoal, mas não apagou o estrago causado em seu povo. Assim também acontece em nossas famílias. Uma decisão errada pode gerar marcas que atravessam gerações. Isaías denunciava isso constantemente, lembrando que cada ato de idolatria é como uma semente de destruição plantada no coração da nação. A morte de Isaías é símbolo de como a verdade muitas vezes é rejeitada por aqueles que mais precisariam ouvi-la. O profeta não morreu por falta de fé, mas justamente por sua fidelidade. Isso nos confronta. Será que estamos preparados para sermos fiéis, mesmo quando nossa obediência nos custar amizades, segurança ou até a própria vida? Isaías nos ensina que a vida só encontra sentido quando é gasta diante do trono. Apesar da tragédia, o legado do profeta não se apagou com sua morte. Suas palavras continuaram ecoando, escritas em pergaminhos que atravessariam séculos. O martírio não foi o fim, mas a semente de uma mensagem que floresceria no Messias prometido. A vida e a morte de Isaías abrem caminho para entendermos o poder eterno de suas profecias, especialmente aquelas que apontavam para o Cristo, o servo sofredor que viria redimir toda a humanidade. O livro de Isaías, com seus 66 capítulos, tornou-se um dos textos mais influentes de toda a Escritura. Nele, o profeta não apenas confrontou reis e denunciou injustiças, mas também plantou sementes de esperança que floresceriam séculos depois. Sua mensagem girava em torno da santidade de Deus, do chamado ao arrependimento e da promessa de salvação. Era como se cada página fosse escrita com lágrimas e fogo, misturando juízo e consolo. Entre suas palavras, brilham as profecias messiânicas que transformariam a fé de gerações. Isaías falou de um menino nascido de uma virgem, chamado Emanuel, Deus conosco. Anunciou também o servo sofredor que carregaria sobre si as dores e pecados do povo.
Nessas imagens, os cristãos enxergaram em Jesus o cumprimento perfeito. O que Isaías viu de longe, o Novo Testamento revelou em carne e sangue. Essas profecias não eram apenas previsões futuras, mas convites à confiança no presente. Ao anunciar que um rebento surgiria do tronco seco de Jessé, Isaías dizia que a esperança pode brotar até em cenários de aparente fim. Esse é um consolo para qualquer um que se sente como árvore cortada, sem frutos. A palavra do profeta revela que Deus pode transformar estéreis em férteis e ruínas em testemunhos de vida nova. O servo sofredor descrito em Isaías 53 é talvez a imagem mais marcante de todo o livro. Ele seria desprezado, traspassado e moído pelas transgressões humanas. A princípio, a visão é dolorosa, mas logo se revela como boa notícia. Pelas suas feridas, viria a cura. Isso mostra que o sofrimento não é o último capítulo da história. O lamento se converte em salvação e a cruz se torna chave de libertação. Outro aspecto fundamental do legado de Isaías é sua visão universal. Ele não falava apenas de Judá, mas de todas as nações. Sua profecia se estendia até os confins da terra, anunciando que gentios também seriam alcançados. Essa perspectiva aponta para um Cristo que não veio apenas para um povo, mas para todos os que creem. Isaías via um trono que não tinha fronteiras, e uma salvação que não conhecia barreiras. As imagens de paz também se destacam em seu livro. O profeta falou de um tempo em que o lobo habitaria com o cordeiro e espadas seriam transformadas em arados. São visões poéticas, mas carregadas de poder profético. Elas nos lembram que a promessa não se limita à redenção individual, mas aponta para uma restauração cósmica. O plano de Deus é reconciliar céu e terra, inaugurando um reino eterno de justiça. O impacto do livro de Isaías ecoa até hoje em sermões, cânticos e até em momentos de dor pessoal. Quantas vezes lemos suas palavras como bálsamo em meio a noites de aflição? Seus escritos funcionam como lâmpada acesa em meio à escuridão, recordando que Deus não abandonou sua criação. O legado do profeta mostra que, mesmo morto, sua voz continua viva, apontando para Cristo como a consumação de todas as promessas. Assim, o ministério de Isaías atravessa os séculos, lembrando que a santidade de Deus exige arrependimento, mas sua misericórdia oferece redenção. Seu chamado, suas visões e seu martírio se unem num só testemunho. O Messias viria, e nele todas as lágrimas seriam enxugadas. Esse é o eco final de sua profecia, que continua chamando cada geração a olhar para a cruz e reconhecer: Emanuel já está entre nós. A história de Isaías nos mostra que a fidelidade tem preço, mas também recompensa eterna. Ele enfrentou reis corruptos, viveu sinais que escandalizaram seu povo e terminou sua vida em martírio. Ainda assim, sua voz não foi silenciada. Até hoje, seus escritos continuam sendo lâmpada para os que andam em trevas e esperança para os que se sentem abandonados. E você, o que fará com esse chamado? Vai repetir os erros de Acás, buscando alianças frágeis, ou vai se levantar como Ezequias, dobrando os joelhos diante do trono? Está disposto a viver como Isaías, mesmo quando o caminho expõe e humilha? Ou vai seguir a multidão que prefere o conforto da idolatria? Talvez Deus esteja pedindo que você volte a confiar. Talvez esteja dizendo que, apesar da dor, ainda há promessas sobre sua vida. Não permita que a vergonha ou o medo calem sua voz. O mesmo Deus que sustentou Isaías também pode sustentar você. Mas é preciso decidir hoje de quem será o seu coração. Se esta mensagem tocou você, inscreva-se neste canal, ative as notificações e continue acompanhando conteúdos como este. Porque a voz profética que um dia incendiou Isaías ainda ressoa e pode reacender sua fé agora mesmo.